muito boa tarde. O meu nome é Gonçalo Santos, eu sou o coordenador do programa de doutoramento em Antropologia aqui da Universidade de Coimbra e gostaria de vos dar as boas-vindas a mais uma aula aberta do presente ano letivo. O ciclo temático deste semestre é Reflexões Antropológicas em Tempos Incertos, não é? Hoje é a segunda aula aberta do programa de doutoramento e, de facto, tenho um grande prazer, devo dizer, Catarina, em te ter connosco aqui a Catarina Casanova, uma professora associada na Universidade de Lisboa, no ISCS, também uma investigadora integrada aqui do nosso Centro de Investigação em Antropologia e Saúde, o CIAS, enfim, uma conhecida antropóloga e uma conhecida antropóloga biológica em Portugal. Em 98, parece que já foi há muito tempo atrás, já foi há mais de 20 anos, recebes uma bolsa da FCT, como alguns dos doutorandos que nós temos aqui estão a receber este ano, não é? E, portanto, esperamos também que tu sejas uma inspiração para eles. Recebes uma bolsa da FCT e partes para fazer um doutoramento na Universidade de Cambridge, com especialização em antropologia biológica, que terminas por volta de 2002, 2003. Enfim, eu não vou estar a falar da longa carreira e distinta carreira da Catarina, quer dizer, tem uma vasta lista de publicações. Ela partilhou connosco uma nota biográfica em que nos dá conta um bocado das métricas do seu perfil como antropóloga e como cientista. É de facto um perfil impressionante, tanto em termos de publicação de trabalhos científicos, projetos de investigação, em posições de liderança, como também como copy eye, não é? E também, muito importante, nós às vezes esquecemos disto, o papel dela como orientadora, tanto de teses de mestrado como de teses de doutoramento. O trabalho dela já foi premiado enfim, eu julgo que ela nos vai falar hoje de alguns dos temas que lhes são mais caros, a relação entre antropologia cultural e antropologia biológica, e espero eu também que tu nos fales um bocadinho destas novas tendências dentro da antropologia biológica / cultural de abordagens multiespécie. É um enorme prazer te acolher aqui no palco. Bem-vindo, Catarina. Muito boa tarde, Gonçalo. Eu que agradeço. Tenho todo o orgulho enfim, de regressar aqui ao CIAS e, neste caso, ao Departamento de Ciências da Vida. Eu sou conhecida por tentar meter o focinho na Rua da Betesga. Há pessoas que estão aqui que me conhecem e que sabem que eu tenho sempre uma apresentação e depois nunca tenho tempo para essa apresentação. Aconteceu isso hoje de manhã, portanto peço-vos desculpa porque eu perco-me um bocado e vou por aí fora, mas basicamente do que eu queria falar hoje, e até isto está relacionado com o meu próprio percurso, ou seja, a minha licenciatura e o meu mestrado foram basicamente em antropologia cultural e depois fui para fora fazer antropologia biológica e, portanto, lá fora era obrigatório para os alunos de antropologia biológica terem cadeiras de antropologia cultural no doutoramento e para os alunos de antropologia cultural terem cadeiras de antropologia biológica. A lógica que havia era de facto de uma antropologia holística, não espartilhada e do conhecimento total do objeto de estudo. E portanto isto para mim foi uma visão muito diferente daquela com que eu parti de Portugal, porque havia uma grande clivagem entre antropólogos sociais, culturais / biológicos, e ali as coisas não eram assim, e eu gostava imenso que não fosse assim também aqui. De qualquer forma, o meu objetivo com a apresentação de hoje é falar um pouco ou seja, de algumas das coisas da antropologia. Como é que começa a antropologia? E ela começa sobretudo sendo uma antropologia biológica, o contexto em que começa essa antropologia,
ela praticamente em todos os países começa com a antropologia física, digamos assim, e só mais tarde é que surge a antropologia cultural, e queria acabar depois com as perspectivas híbridas no sentido em que em algumas escolas de antropologia esta ideia de divisões, enfim, estão a fazer cada vez menos sentido, que é olhar para um objeto de estudo espartilhado, em vez de ter a visão, digamos, de conjunto. Portanto, o meu objetivo é, deixa eu ver se eu consigo mexer aqui, em primeiro lugar, refletir sobre as origens teóricas da antropologia, ou se quiserem das antropologias, isto vai ser tipo muito rápido, porque estas origens são muito grandes, e o meu ponto de partida é um paradigma que é o paradigma, digamos, quase que identitário, digamos assim, da própria antropologia quando surge. Este paradigma surge num contexto específico, é por isso que ele surge, por causa do contexto cultural, político, filosófico da altura, que é o paradigma do excepcionalismo humano, e que evidenciava, digamos, um olhar extremamente antropocêntrico na relação entre o ser humano e a restante natureza, ou seja, como se o ser humano não fizesse parte da natureza. Este paradigma central que faz parte das origens da antropologia, ele no fundo acaba por ser o resultado de formas de olhar, formas de ver, de representações, formas de interpretar o mundo e a diversidade, obviamente, nele contida, profundamente ocidentais. Ou seja, eu aqui, quando utilizo a palavra ocidentais, estou-me a referir à expressão utilizada pelo Descola e pelo Paulson, que falam de mundo ocidental, embora na antropologia haja gente que fala do norte global. E, portanto, acabei por usar, não tenho digamos, acho a expressão norte global mais correta. Deixa-me aqui como saberão também, este dualismo natureza-cultura é basicamente o dualismo que deu origem à antropologia. Ou seja, não começa por natureza-cultura, começa por nature-nurture, mas basicamente vai ser este dualismo, através do paradigma do excepcionalismo humano, que vai justificar o tratamento do outro de uma forma diferente. Este paradigma chega a prejudicar a própria antropologia, a sociologia e outras ciências sociais, por exemplo, na aproximação às questões do ambiente. Não estou a dizer em todos os países, mas há países onde a antropologia, de facto, entra tarde nestas questões, exatamente por causa desta visão de que o homem não faz parte da natureza e de que o homem está, ou seja, não faz parte dos ecossistemas, o homem nem sequer é um animal. Não é? Esta é uma ideia que existia nesta altura, portanto, no início. Há uma nova área de pesquisa em que estou a trabalhar e que é uma espécie de perspectiva híbrida, embora ela seja sobretudo cultural, que é a Human Animal Science. Basicamente, esta área de pesquisa procura estudar as relações com os outros animais, porque nós também somos animais, não é? Mamíferos e primatas, como é que elas são vistas, como é que são co-construídas, são interindependentes e são relacionais, e procura também, obviamente, incluir, ter em conta a questão dos ecossistemas, procura ter em conta, digamos, um outro paradigma, este novo paradigma, digamos assim, é o paradigma pós-humano, que vocês já devem ter ouvido nas aulas de antropologia, ou não sei se no anterior colega que aqui veio, e que é uma perspectiva, digamos, mais interseccional. Não, agora não, nem assim, pronto. A antropologia, do ponto de vista das origens, das suas origens, como não vou perder muito tempo com isto,
mas há aqui nomes importantes que eu acho que se devem mencionar. É o caso do Lewis Henry Morgan, especialista em parentesco, e que tem um trabalho fabuloso, tem um dos primeiros trabalhos fabulosos sobre Human Animal Studies, que é sobre os castores, e o papel dos castores ele compara um pouco o papel dos castores nos rios, a construir os diques, com o papel dos engenheiros humanos. É uma obra extremamente interessante e é considerada, digamos, uma espécie de obra inicial, digamos assim, desta área, uma obra que não se pode, digamos, da qual não nos podemos desviar. O Boas e o particularismo histórico e, obviamente, os discípulos do Boas, a Mead, a Margaret Mead, Benedict, o Kroeber. O Kroeber trabalhou muito sobre o conceito de cultura. Claro que há autores que acham que, apesar de enfim, nós falarmos de uma escola britânica e de uma escola americana, esta, digamos, ideia dos four fields, que é a ideia, digamos, da antropologia da escola americana, da escola norte-americana, é uma ideia que provavelmente também é uma reflexão parcial dos interesses do Boas, na medida em que o Boas, como sabem, trabalhou no México e envolveu-se nas questões da arqueologia, mas basicamente, infelizmente, este paradigma, ou melhor, esta escola de antropologia dos Estados Unidos, infelizmente não é aquela que nós temos em Portugal. Eu acho que isto tira muita força à disciplina, é vermos a força que a antropologia tem nos Estados Unidos, e eu acho que isso tem a ver com as áreas, todas as áreas que abarca. E aqui, como noutros países, há muitas estas divisões, não é? Porque, enfim, tem que haver os culturais e tem que haver os biológicos e eu acho que isto tira força à disciplina e são tiros nos pés para nós. Outra coisa que eu acho que também tira força à nossa disciplina é, digamos, a influência da escola francesa, que é referida pelo Almassa, na antropologia e na ciência em Portugal no geral. Ou seja, isto faz com que, por exemplo, os estudos de cultura material, que para mim não podem ser feitos senão por antropólogos, em Portugal, quando falamos de cultura material anterior, não é, das populações do passado, isto não é estudado pelos antropólogos, é estudado pelos historiadores. E, portanto, é mais uma área de estudo que nos four fields está incluída, a arqueologia faz parte dos four fields e, portanto, em Portugal não, faz parte da história. Não é? Isto apenas para vos mencionar um pouco da minha defesa, de facto, desta visão. Claro que nenhuma visão é perfeita, mas eu acho que a visão que dá mais força à disciplina é, de facto, a visão dos four fields. Ainda depois já dentro da Escola Social Britânica, há trabalhos que são importantes de referir, que é o caso dos trabalhos do Taylor. Esta escola passa, claro, a atingir uma projeção muito mais, digamos, aberta, com os trabalhos do estrutural funcionalismo, com o Radcliffe Brown e depois com discípulos do Radcliffe Brown. Ou seja, o Evans Pritchard, o Fortes, deixa-me aqui ver se eu consigo, pronto. O Evans Pritchard, o Fortes, o Lookman. É incontornável nesta história o Malinowski, e por isso eu pus aqui uma fotografia, porque a gente fala muito do Malinowski, do diário do Malinowski, enfim. Mas nunca vimos uma fotografia do Malinowski. E eu achei que tinha piada, pelo menos conhecer a cara do Malinowski. Há aqui antropólogos que defendem que há uma ligação, uma ponte que se estabelece entre a escola norte-americana e a britânica de antropologia com, digamos,
aquilo que é feito, o trabalho que é feito, eu não sei se conhecem, sobre as sociedades que vivem sob o paradigma judaico-cristão do Evans Pritchard, e a forma como as diferentes espécies são observadas, pelas percepcionadas, digamos assim, pelas populações. Isto era só... Pronto. A escola francesa começa com sociólogos, como vocês sabem, o Durkheim e o Mauss, e só mais tarde chega ao Claude Lévi-Strauss, com o estruturalismo, mas que obviamente foi extremamente influenciado pelo Durkheim e pelo Mauss, Marcel Mauss. É um antropólogo basicamente que defende esta lógica como sendo universal, e portanto, não sei se alguns de vocês devem nesta altura já ter lido o Malinowski, desculpem, o Lévi-Strauss, e interrogar-se um bocadinho sobre as dualidades e as oposições binárias, como o caso da vida para além da morte, que são aspectos, digamos, que são considerados pela obra do Lévi-Strauss, e nomeadamente a oposição natureza-cultura. Uma das coisas que o Malinowski também apresenta é a questão, eu lembro-me de falar disso com o professor Laranjeira, aqui já há muitos anos, a questão do incesto e Lévi-Strauss. Não foi isso que eu disse? Disseste Malinowski. Desculpem, Lévi-Strauss. E que o ser humano era a única espécie, não é, que tinha essa característica de evitar o incesto, não é? E isto tem a ver, se calhar, com algum desconhecimento da parte do Malinowski, quem sou eu para criticar o Malinowski, mas na década de 60 do século passado já se sabia, através dos trabalhos de etologia, que a maior parte das espécies migram, um dos sexos migra quando atinge a maturidade sexual, para evitar exatamente esse tipo de problemas. A única exceção são, de facto, aquilo que se calhar o Lévi-Strauss viu, que eram os cães e os gatos que a gente tem lá em casa, que já não têm o seu comportamento natural e, portanto, perderam essa barreira, digamos assim. Este senhor que vocês estão aqui a ver é o Lévi-Strauss no início da sua carreira. Eu não quis deixar também de vos mostrar o Lévi-Strauss. Eu acho que isto é durante os tristes trópicos, não tenho a certeza. O trabalho de campo para os tristes trópicos já nos deixou. Mas voltando também à origem desta disciplina que eu estou aqui a dar de uma forma sem à hora, e peço desculpa por isso, eu não podia deixar de falar aqui da ligação das origens da disciplina ao colonialismo. E muitas vezes, se calhar na maior parte das vezes, não sei, não fiz esse estudo estatístico, portanto não o posso fazer, não o posso afirmar, mas há de facto evidências de que há uma implicação dos antropólogos neste colonialismo, com, digamos, as informações que eram dadas aos Estados-nação, aos governos dos Estados-nação, sobre a situação, enfim, se havia alguma revolta, se havia algum grupo étnico que estava mais descontente, etc. Esta relação não é uma relação que era sempre negativa, mas há relatórios secretos, por exemplo, do Jorge Dias, e que dão uma série de informações na altura ao governo, enfim, à ditadura da altura. E Portugal não foi exceção. Eu falo-vos aqui do livro do nosso colega Pereira, que já nos deixou, mas que é excepcional, que ele mostra claramente, já mostra uma coisa que eu acho essencial, que é, eu estou um bocadinho cansada de só se falar da ligação da antropologia biológica ao colonialismo. E isso não é verdade. A antropologia biológica a antropologia cultural esteve profundamente implicada com o colonialismo. E ele mostra isto muito bem neste livro, no caso de Moçambique, que é o caso específico através do Jorge Dias.
Portanto, só mais uma questão. Eu falo aqui da questão do colonialismo, porque o colonialismo permitiu, de certa forma, a emergência, eu nem sei se posso dizer isto ou como é que isto se pode dizer, mas a emergência da disciplina está ligada ao colonialismo, porque está ligada à alteridade, à noção do eu e do outro, e esta noção do eu e do outro também permitiu o quê? E dentro deste contexto colonialista, permitiu que os outros fossem tratados de uma forma diferente, porque os outros eram selvagens, pertenciam à natureza, portanto não eram como os europeus, não é? E isto justificou, digamos assim, diferentes tratamentos dos outros, tratamentos que nós hoje, enfim, condenamos, embora ainda existam, não é? Mas de facto a escravatura e, enfim, a tortura, etc., eram comuns no colonialismo, e como disse, não estamos só a falar de Portugal. O Malinowski também tinha ligações ao governo da altura, e também era, digamos, um fornecedor de informações, ou seja, foi assim que a disciplina nasceu. Portanto, devido à própria natureza da antropologia, a questão da alteridade é, digamos, uma questão central, e permite também aos antropólogos compreender melhor o outro. Esta questão do colonialismo, eu também não queria dar uma ideia extremamente ou muito negativa da antropologia, porque também é preciso dizer que nos dias de hoje a antropologia está na vanguarda do estudo e da defesa de muitas minorias étnicas, de grupos, sei lá, LGBT+, por aí fora, ou seja, não podemos olhar para a antropologia e ver esta influência. No fundo, o que eu estou a dizer é que há que contextualizar historicamente, filosoficamente, politicamente a antropologia. De facto, a antropologia contemporânea, muita dela está de facto na vanguarda da descolonização do pensamento, que é uma questão importante, porque a questão da descolonização não é só uma questão geográfica e política, é também do próprio pensamento. As pessoas não se apercebem, mas de facto é isso que se passa. Não passou. Ok, pronto. Para além da antropologia ter acompanhado esta expansão colonial, ela acompanhou também um longo período de expansão industrial, científica, tecnológica, que deu força ao tal paradigma com que eu abri esta palestra, o paradigma do excepcionalismo humano, e que, de acordo com o Descola e o Paulson, tem raízes no renascentismo. Digamos, foi balizada por vários autores. Eu falo aqui de um dos mais conhecidos, de um filósofo, o René Descartes, mas há outros autores que contribuíram para este paradigma do excepcionalismo humano. Estes dois autores que trabalham na antropologia do ambiente, isto é a antropologia cultural, o Descola e o Paulson, basicamente eles dizem que o paradigma do excepcionalismo humano está intrinsecamente ligado à alteridade e, portanto, à comparação entre o eu e o outro. Ou seja, a ideologia colonial defendia, no fundo, o quê? Que o outro era um selvagem, precisava de ser civilizado, e era o eu, neste caso os europeus, que tinham a missão civilizadora. Eu mostro-vos aqui uma foto da Namíbia. A colonização alemã na Namíbia foi particularmente violenta, com campos de concentração, e foi de facto aquilo que muitos antropólogos consideram um primeiro passo para a Segunda Guerra Mundial, deste ponto de vista, do ponto de vista do extermínio burocratizado,
não é? Através dos campos de concentração com os Herero, com os Nama, com os Busquímanos, enfim, isto é na altura do Bismarck, portanto, estão a ver, obviamente que estamos a falar de uma antropologia implicada com o colonialismo. Portanto, esta dualidade ou alteridade estão, de facto, ligadas ao próprio desenvolvimento, como eu disse, da disciplina, e que é aquilo que todos nós aprendemos desde a licenciatura, ou pelo menos ouvimos falar, nature, nurture, nature, culture, e depois passa para environment and society. Vão havendo diferentes designações para estas diferenças que eu acho que não são bem diferenças. Enquanto ciência, podemos dizer que a antropologia nasce, obviamente, como todas as outras, praticamente todas as ciências, no norte global, e é esse o quadro de referência da antropologia, em termos de contextos. Isto teve um aspecto negativo, digamos, a antropologia, a sociologia opõem-se muito à exclusão positivista que existe na altura, e isto faz com que haja uma necessidade de reforçar o paradigma do excepcionalismo humano, exatamente porque se achava que a antropologia poderia vir a ser substituída por outras ciências. Mais tarde isso chega a ser avançado pelo Edward Wilson, com a sociobiologia, mas é bastante mais tarde. De qualquer forma, o que aconteceu, a reação que isto teve em termos de ciências sociais, não é só da antropologia, é aquilo que alguns autores chamam de imperialismo cultural, ou reducionismo. Ou seja, nós estávamos no 8 e passámos para o 80. Não conseguimos arranjar aqui um meio termo. Isto porque, de facto, as ciências sociais estavam a ser atacadas, isto é, postas em causa na altura do positivismo. E também foi isso, como eu disse há pouco, que fez com que muitas questões da modernidade entrassem mais tarde em alguns países na antropologia. Este paradigma do excepcionalismo humano foi sendo fortalecido, como me disse há pouco, com avanços industriais, científicos, tecnológicos, e de facto outro dos aspectos foi o otimismo extremamente exagerado do pós-guerra, da Segunda Guerra Mundial. Este otimismo fez com que, digamos, este paradigma começasse a ter uma série de premissas que se tornaram incontestáveis, digamos, dogmas, que não podiam ser postos em causa. Um deles, vamos lá ver se isto passa. Um deles era que os seres humanos eram únicos, tipo a única bolacha do pacote, a última bolacha do pacote. Eram os únicos que possuíam cultura, por exemplo. Eram os únicos com uma herança cultural acumulada, distinta da herança genética, não é? Porque os outros animais só tinham herança genética, e, portanto, não se admitia qualquer contínuo biológico entre humanos e o restante reino animal. E ainda existem vestígios deste paradigma, mesmo nos dias de hoje, não é? E dentro da antropologia. Há colegas de antropologia cultural que às vezes têm uma visão muito lamarquista da evolução, há, digamos, colegas que, independentemente das publicações desde o século passado de cultura em chimpanzés e noutras espécies, e de empatia e de questões morais, etc., continuam a considerar, não, isso é só uma questão humana, não é? Porque só os humanos é que têm. Dizer que só os humanos é que têm não chega, não é? Nos dias de hoje é preciso provar cientificamente que só os humanos é que têm. Mas, portanto,
o ser humano nem sequer era visto como um animal, e não é. Nos dias de hoje, como eu disse, nós às vezes queremos insultar alguém, querem insultar alguém e diz ao meu grande animal. Não é? É um insulto. A verdade é que a pessoa não sintetiza clorofila, portanto, de facto é um animal, não é um mineral, mas isto ficou na linguagem, não é? Isto permaneceu na nossa linguagem. Outra das premissas deste paradigma é que só os fatores sociais e culturais é que determinavam as ações humanas. Ou seja, não havia mais nada que interferisse com as ações humanas. E, portanto, a cultura tinha uma diversidade tão grande, tão infinita, que também mudava muito mais rapidamente que os traços biológicos. Outro aspecto é que as diferenças humanas eram apenas produto do social. Isto significava o quê? Que todos os aspectos desvantajosos podiam ser eliminados, o que significa que os ambientes sociais e culturais eram aqueles que interessavam para o contexto das nossas ações, enquanto comunidades, enquanto humanos, e o ambiente e as restantes espécies eram um pouco relevantes. O ambiente, as espécies eram importantes na medida em que fossem importantes para os humanos, mas as espécies não tinham valor intrínseco. Neste paradigma, as espécies não têm valor intrínseco. E, finalmente, o último primado deste paradigma, agora sim, passou, é que a acumulação cultural levaria a um progresso tecnológico e social completamente sem limites, e que isso iria resolver todos os problemas sociais. Portanto, isto não são todas, mas são as principais características, os principais primados do paradigma do racionalismo humano, que, como digo, hoje ainda graça pelas universidades, por algumas universidades. Este paradigma, como eu disse então, é baseado numa visão antropocêntrica, mas também etnocêntrica do mundo e, portanto, projeta a natureza e a cultura como se fossem esferas separadas. Portanto, esta é, digamos, a visão mais comum do chamado mundo ocidental. Mas se nós formos ver grupos, tribos na Amazónia, vemos que esta divisão não interessa, não existe. Por exemplo, na Guiné-Bissau, as pessoas podem se transformar em chimpanzés e vice-versa, ou noutros animais. Portanto, há de facto uma imposição de uma divisão que vem, como disse, do renascentismo, que acaba por se tornar hegemónica, mas nós, como antropólogos que estudamos a diversidade, temos a obrigação de contrariar essas extrapolações que são feitas de uma forma abusiva, digamos assim. O olhar antropológico sobre a relação entre o ser humano e a restante natureza, portanto, está na origem da antropologia, é o resultado da interpretação da diversidade, profundamente, como disse, ocidental, e isto não é mais nada do que um preconceito. Não é? O antropocentrismo é um preconceito especicista, em que há uma espécie que, por alguma razão, é vista como superior a todas as outras. Nós podemos olhar para este preconceito desta forma. Nós somos uma espécie cheia de preconceitos, embora também haja outras, porque o preconceito não é especificamente humano. Não é? Os chimpanzés também têm preconceitos, por exemplo. Mas, a propósito desta questão do preconceito do antropocentrismo, não contentes nós com o preconceito de a espécie humana ser a melhor entre todas e a escolhida por Deus, depois arranjamos preconceitos entre nós próprios, porque um tem o cabelo azul, o outro tem o cabelo amarelo, o outro tem a cor da pele assim e assado e etc. Tudo isto são, como digo, preconceitos. Em vez de olhar para estes fenómenos como
o resultado de adaptações, ou seja, que têm a ver com a seleção natural, com a questão dos raios ultravioleta, com a produção de melanina e que têm, digamos, influências num determinado fenótipo. Mas há uma grande dificuldade em fazer isso e, portanto, continua-se também ainda a falar de raças, enfim, pelo menos como construção cultural. As raças foram usadas para justificar numa antropologia biológica, numa antropologia física mais, digamos, mais antiga, determinados comportamentos que hoje não seriam aceitáveis, mas de qualquer forma estas raças nos dias de hoje nós sabemos que biologicamente não existem, não é? Biologicamente não podemos falar de grupos de raças, quero dizer. Eu mostro aqui este senhor que vocês todos sabem quem é, não é? Da antropologia. Ele lecionou inclusive aqui antropologia, se não estou em erro, o Bernardino Machado, foi diretor aqui do Museu de História Natural. Isto só para dar aqui um background relativamente a Portugal e como é que os nossos antropólogos não estavam tão atrasados como nós às vezes temos uma ideia de que os antropólogos portugueses estavam atrasados relativamente aos norte-americanos, por exemplo, porque efetivamente estávamos numa ditadura e havia uma série de constrangimentos até à própria investigação. Nesta altura ainda não estávamos numa ditadura. Nesta altura, desculpa, ainda não estávamos numa ditadura. Tens razão. A seguir é que estamos numa ditadura. 40-50. Ou seja, o fim do paradigma da raça que se dá nesta altura, eu chamava a atenção para... Há vários papers, eu prefiro este que vos mostro aqui, do Sherwood Worsborn, por acaso era primatólogo, mas é um dos, digamos, antropólogos norte-americanos que basicamente este paper termina com o paradigma da raça. Ele é escrito por um antropólogo físico, portanto, passamos a falar de antropologia biológica, acaba o paradigma da raça, mas os antropólogos portugueses, pelo menos o Mendes Correia, que é uma pessoa que vocês também terão ouvido falar, estava a par destas novidades. O Mendes Correia tinha alguma liberdade de movimentos, ele era membro da Assembleia na altura, embora não fosse membro do partido fascista da altura, tinha uma liberdade que não tinha outros. Claro que ele propôs uma série de coisas que não foram... ele, no fundo, não sei se vocês já leram os discursos do Mendes Correia na Assembleia, mas os discursos deles eram uma espécie de... pareciam discursos científicos, não é? Ou dirigidos a científicos, por causa das questões da saúde pública e a falta de salubridade no Porto, e tem que se fazer isto, e o autor tal diz tal, e portanto os discursos deles eram assim. Uma das coisas que ele faz é propor o voto da mulher, claro que isso também foi chumbado, e eu gosto de falar do Mendes Correia porque considero, enfim, um pai da disciplina, apesar de muita gente não gostar dele, e se ele inicialmente, e isto é verdade, estava ligado ao paradigma da raça, e não podia deixar de estar. Não nos podemos esquecer do contexto, não é? Do contexto histórico em que estávamos. A verdade é que ele, depois da sua viagem à Guiné, abandona completamente o paradigma da raça. E isto coincide com o paper do Sherwood Worsborn. Ou seja, ele viajava bastante,
recebeu vários doutoramentos honoris causa de várias universidades. Ele publicava na American Physical of Anthropology. O Mendes Correia não era digamos, um antropólogo que fosse um antropólogo, digamos, de menor importância do ponto de vista internacional. Ele tinha, de facto, uma presença a nível internacional. Essa presença explicou também o facto de ter ganho vários prémios. Ele fez uma tese, as pessoas dizem que ele era médico, de facto ele fez uma tese sobre criminologia, uma tese até que eu acho bastante interessante. Ele nega completamente a teoria do criminoso atávico do Lombroso, o que na altura até era bastante positivo, tendo em conta que estávamos na ditadura, mas ele é doutorado de facto em Ciências Sociais, ele não é doutorado em Medicina. E aqui estamos a ver, só para vocês terem uma ideia, isto já é na altura, enfim, que o Mendes, ainda antes de entrar na reforma, em que ele está com o António de Almeida, que nós estávamos a falar ainda há pouco, com o Almeida Gomes e com o administrador Amaral ali do lado direito. Isto era gente que deu aulas, o Mendes Correia também foi diretor da escola onde eu dou aulas e, portanto, muitos destes eram professores na escola onde eu dei aulas. Portanto, podemos dizer que até determinada altura, de facto, a antropologia e a ciência em geral, como eu disse no início, está muito influenciada pelos pensadores franceses, mas a verdade é que, no caso do Mendes Correia, ele aproxima-se muito mais da organização antropológica norte-americana, dos Four Fields. Ele, digamos, nesta altura, trabalhava nas áreas quer da antropologia, quer da etnologia. O que é que isto significa? A antropologia era a antropologia biológica, a etnologia era a antropologia cultural. Era os termos que se usavam antes do 25 de Abril, portanto, só para não pensarem que, enfim, que são termos iguais. De facto, ele era na vanguarda da antropologia biológica. Eu acho que sou uma pessoa, como é que é dizer, que não deve ter problemas, ou seja, insuspeita para dizer isto porque eu sou de esquerda, não é? E o Mendes Correia não era propriamente uma pessoa de esquerda, não sei o que é que ele era, mas não era do Partido Fascista, isso não há evidências disso, mas seja como for, eu sou de esquerda, mas eu tenho que reconhecer, tendo em conta as publicações e as publicações dos discípulos do Mendes Correia, que ele adota a mudança de paradigma proposta pelo Washburn, portanto, nos Estados Unidos, e, curiosamente, em 1945 ele escreve o prefácio de um livro chamado Os Gorilas do Mayombe Português. Eu já li imensos, como vocês sabem, eu trabalho também muito na primatologia, e já li muitos livros sobre história da primatologia, onde se fala de os ingleses, dos japoneses, dos norte-americanos como os pioneiros da primatologia. Porquê? Porque depois da Segunda Guerra Mundial mandam pessoas para o campo para fazer trabalho de campo. Ok? Pronto. Para mim, porque é que eu digo que o Mendes Correia era um vanguardista, um avant-garde, ou seja, estava à frente, basicamente estava com muita atenção ao que se estava a passar nos Estados Unidos, e manda, tal e qual como o Louis Leakey fez, portanto ele manda uma série de discípulos para estudar gorilas no Mayombe, em Angola, no Mayombe, em Cabinda, no Mayombe. Isso resultou nesta publicação. Eu acho interessante, eu vou-vos só ler uma parte do prefácio para vocês verem o raciocínio que ele faz para puxar o estudo dos gorilas para a antropologia e não para a zoologia, não é? Que eu acho que é importante e que se insere nos Four Fields.
Ele diz: poderá à primeira vista suscitar reparo em pessoas menos iniciadas nestas matérias que um instituto de antropologia não entrega aos estabelecimentos congêneres de zoologia o estudo de animais como gorilas. E continua: mas afinal não dizem alguns autores que a antropologia é a zoologia do homem? E não deve o esclarecimento da posição sistemática dos hominídeos e de alguns factos da sua estrutura e atividades encontrar um concurso útil e indispensável no estudo dos primatas, seus vizinhos mais próximos? O essencial é que nenhum apriorismo ou nenhuma excessiva preocupação filosófica se sobreponha ao rigor objetivo destes trabalhos. Pronto, eu aqui o que vejo de facto é digamos, uma visão, não é? De uma pessoa que, se calhar, muitos de nós não conhecemos o Mendes Correia por outras, porque o Mendes Correia fez tanta coisa. Ele fez trabalhos de serologia, ele fez trabalhos de escavações, arqueologia em Angola, enfim, a quantidade de trabalhos feitos pelo Mendes Correia, em 300 e tal publicações, é bastante, e eu fiquei muito contente quando vi que eu, quando fiz o primeiro trabalho de primatologia, vim falar com o professor Laranjeira e não havia ninguém a trabalhar em primatologia. E quando vi este livro, fiquei feliz da vida, porque pensei, bem, houve alguém já, e em 1945, que escreve aquilo que nós pensamos hoje vamos um bocadinho mais à frente. Pronto, nesta expedição foram, naturalmente, que neste contexto eram assim que eram feitas as expedições, capturavam-se os indivíduos, eles capturaram 7 gorilas, portanto 5 machos e 2 fêmeas, uma delas carregava este feto já em estado terminal, e eu vou fazer aqui agora um grande salto para os anos 90 e para o que acontece nos anos 90 e para a quantidade de estudos que começam a surgir na década de 90 sobre primatologia. E vocês veem que há uma série de universidades, desde o ISPA, à minha faculdade, à Faculdade de Ciências, até aqui a Coimbra, que se envolvem em estudos de primatologia. A maior parte destes estudos são feitos, eu não os pude pôr aqui todos, desculpem lá. Está aqui vou só vir aqui um bocadinho para trás. Está aqui o doutoramento ali da Cláudia Sousa, que foi aluna aqui do Instituto, e a quem eu gostava de dedicar esta apresentação. E, portanto, começa a haver pessoas a fazer doutoramentos, ou seja, isto são doutoramentos, mestrados, trabalhos finais de curso, e, portanto, hoje o desenvolvimento da primatologia já não tem nada a ver com o que era. Isto são algumas das coisas. Era impossível estar a mencionar tudo, mas vocês vejam que o trabalho não é especificamente só sobre os primatas, é também sobre a relação dos primatas com as comunidades que os cercam. Isto é extremamente importante do ponto de vista da conservação. Portanto, a primatologia é aplicada à conservação do ponto de vista da antropologia. Ou porque é que as mulheres, neste caso, têm uma posição mais negativa relativamente à conservação do que os homens. Enfim, tudo isto são alguns dos temas que foram sendo publicados, espécies que foram, eu peço desculpa, foram tantas que eu não vou poder mostrar todas, e vou acabar com o paradigma híbrido, ou seja, com o tal novo paradigma na antropologia. Este novo paradigma é um bocado forçado, no sentido em que ele aparece com o reconhecimento dos problemas ambientais. Sobretudo na década de 60, aqui aparece tarde, infelizmente. Para algumas pessoas ainda não apareceu. As questões ambientais ainda não são um problema, mas basicamente isto
nos Estados Unidos na década de 60, com a Rachel Carson e uma série de biólogos que escrevem, enfim, livros sobre os problemas, digamos, os efeitos secundários dos produtos tóxicos que eram obtidos nas comidas, nos vegetais, nas frutas, etc. Isto dá origem a uma desconfiança e preocupação e obviamente que os primados do paradigma do excepcionalismo humano, sobretudo naquilo que diz respeito à independência da espécie humana face à ecologia, caem por completo. Não é? Nesta altura, eu sei que ainda há negacionistas, mas para a maioria das pessoas estes digamos, primados caem por completo. Portanto, este paradigma vai-se esboroando ao longo do tempo, não é de um dia para o outro, e vai-se esboroando também com a descoberta de outras ciências, desde a primatologia, etologia cognitiva, neurobiologia, neurofisiologia, a Declaração de Cambridge sobre a consciência em não humanos, que é de 2012, vem-nos mostrar exatamente aquilo que a gente já sabia no século passado, relativamente à empatia, à moralidade, enfim, às reações à iniquidade noutras espécies que não a humana. Portanto, conceitos que nós considerávamos só humanos, e portanto a Declaração de Cambridge, desse ponto de vista, dá uma ajuda ao fim, para o fim do paradigma do excepcionalismo humano. E outra coisa que ajuda também o fim deste paradigma são a preocupação das próprias pessoas, ou seja, da sociedade civil. Ou seja, do ponto de vista societal, começa a haver preocupações na luta, por exemplo, contra os perigos do nuclear, proteção de habitats e proteção de espécies em extinção, por exemplo, não humanos que partilham os seus cotidianos com os seres humanos, e aqui falamos desde as explorações pecuárias, animais de companhia, animais de laboratório, ou seja, há uma grande diversidade de preocupações que encaixam na questão do ambiente. Quando nós pensamos no ambiente, pensamos, alterações climáticas. Claro que isso é um problema, há antropologia, há autores que dizem que a situação é tão grave que não deve haver uma antropologia do ambiente, deve haver uma antropologia das alterações climáticas, não é? Pronto. Mas de facto há uma grande, nesta questão da antropologia do ambiente, há muita coisa, não é? Para ser explorada. Portanto, tal como a sociologia, a antropologia é literalmente, em Portugal, arrastada para estes assuntos por via da própria etnografia e dos estudos de trabalho de campo. Porque, por exemplo, os outros animais muitas vezes estavam presentes e estiveram, sei lá, estão a lembrar dos Noé com o Evans Pritchard, não é? E o gado, e a importância do gado. Mas se nós quando olhamos para Portugal e outros países, os animais são assim uma espécie de pano, os animais não humanos, não é? Então, são uma espécie de pano de fundo, digamos assim. E portanto isso levou a negligenciar não só esses outros animais que fazem parte do ecossistema e que muitas vezes, quando nós interrompemos alguma coisa do ecossistema, temos desastres, não é? Do ponto de vista ambiental, e inclusive também negligenciar leis de outras ciências. Teoria da entropia, ninguém queria saber, não é? Na antropologia nem sequer sabia o que é que isso era. Lei da conservação energética, portanto, basicamente como se nós fôssemos uma coisa que não precisa de um ecossistema para viver. O fim, digamos, pelo desajuste e pelos constrangimentos, pelas limitações deste paradigma do excepcionalismo humano, vem dar lugar, felizmente, a uma antropologia muito mais inclusiva e mais ecocêntrica. É o paradigma pós-humano. Há antropólogos que lhe chamam paradigma ecológico. A leitura é muito diversificada relativamente a esta questão.
E o paradigma é híbrido exatamente porque renega todos os primados anteriores, não é? De que a cultura é só humana, de que, enfim, e que nós sabemos hoje que não é. Já sabemos há muitos anos, há pessoas que ainda não sabem, mas pronto, mas a maior parte de nós já sabe. Com isto o que quero dizer é que o paradigma pós-humano é um paradigma que faz com que a antropologia abra os olhos aos conhecimentos das outras ciências. Ou seja, em vez de se fechar em si própria, que era o tal reducionismo, não é? A tal venda nos olhos, esta antropologia abre-se às outras ciências. E há colaboração deste ponto de vista, portanto, do ponto de vista científico. Há também muitos trabalhos colaborativos que envolvem a própria sociedade civil, não é? Trabalhos colaborativos com movimentos sociais, com organizações não governamentais e, portanto, este novo paradigma é composto por premissas que é verdade que não negam a importância do ser humano, mas o que fazem é colocar o ser humano num espaço particular e num contexto ecológico específico, ocupando um ecossistema que moldava, mas que também influencia as sociedades humanas num processo de co-influência e co-construção. Portanto, nós quando olhamos, por exemplo, para o castor, o trabalho do Morgan, o castor moldava o ecossistema, não é? E o ecossistema molda o castor. Portanto, isto é um two-way system, não é? Não há aqui estas separações, digamos assim. E, portanto, basicamente, o ser humano passa a ser visto num determinado contexto histórico, político, económico, que eu chamo de capital-oceano, e a vida humana, bem como as suas atividades, passam a estar sempre enquadradas nas suas leis, digamos assim, nas leis ecológicas. Este novo paradigma, obviamente, também tem premissas, que é, e eu vou só referir as principais, embora a espécie humana tenha características excepcionais, como a cultura cumulativa, mas atenção que há outras espécies que têm cultura cumulativa, espécies não humanas, desenvolvimento tecnológico, etc. O ser humano é uma entre muitas espécies do planeta e todas as espécies estão basicamente envolvidas em ecossistemas globais que atuam e agem de forma completamente interindependente. Eu não sei se tenho tempo para dar aqui um exemplo da Guiné, mas havia um tabu que era de não matar babuínos, não é? Um tabu muito antigo. E nós nunca percebemos porque é que existia aquele tabu. O tabu tinha uma razão ecológica, é que os babuínos matavam as farfanas. As farfanas eram os poluidores que destruíam as colheitas, ou seja, para já as farfanas têm ninhadas de 8, 9, 10 crias, têm várias ninhadas por ano e roem as colheitas todas até à raiz, não é? E os babuínos que matavam as farfanas, o que é que acontece? Com a caça aos babuínos, basicamente porque estas populações também querem ter um telemóvel, querem ter uma moto, querem ter aquilo que elas veem no norte global. Provavelmente terão direito, provavelmente nós poderíamos fazer as coisas de outra forma sem que elas tivessem levado quase à extinção os babuínos, que foi o que aconteceu. Mas basicamente, o que acontece agora na Guiné rural onde eu trabalho é que é um sítio onde não há luz, não é? Não há eletricidade, portanto, enquanto os babuínos atacavam as colheitas, os miúdos com uma lamparã, que é uma espécie de uma fisga, podiam atacar os babuínos e eles lá fugiam e tal, e os babuínos fazem uma grande barulheira quando chegam, não é? Portanto, os miúdos vão logo vigiar, não é? As farfanas são natívagas, não é? E ninguém as vê, e depois não há eletricidade, não é? Portanto, é um sítio, nem em Bissau, às vezes há eletricidade, quanto mais no meio do sítio da floresta onde eu trabalho. Portanto, agora temos um grande problema, que é pessoas sem colheitas e uma invasão de farfanas, isto porque se alterou uma coisa no ecossistema, ou seja, infringiu-se um tabu que ninguém pensou que ia ter esta implicação.
seja, as coisas, e é neste sentido que eu digo que as coisas são interdependentes. Desculpem eu estar a dar este exemplo, mas eu acho que isto era importante. Outro primado é que as ações humanas de facto são influenciadas por variáveis culturais ou sociais, mas também por intricadas relações causa e efeito e de feedback, inclusive é com efeito boomerang, da natureza. E isto significa o quê? Que as ações humanas têm consequências impremeditadas. E é o caso das alterações climáticas, não é? A rapidez das alterações climáticas nos dias que correm. Depois, os seres humanos vivem e estão dependentes de um ambiente biofísico limitado, que provoca fortes restrições e constrangimentos físicos e biológicos às ações humanas, que isto quer dizer, basicamente, os recursos não são ilimitados, não é? Como se pensava, não é? E tudo ia ser resolvido. As questões sociais e etc. iam resolver todos estes problemas. Não obstante a criatividade humana e as nossas potencialidades poderem inclusive extrapolar os limites do planeta, a verdade é que as leis ecológicas têm que ser contempladas. Como eu disse há pouco, há muita gente que está em denial, mas as alterações climáticas são uma realidade, não é? E, portanto, com este paradigma e que trouxe aspectos positivos não só à antropologia, mas também a outras ciências sociais, começámos, espero eu, a sair do nosso imperialismo cultural e começámos a debruçar sobre as preocupações das comunidades que nós próprios estudávamos, não é? Os antropólogos, eu, por exemplo, tive uma colega que me disse que foi para trás dos montes e que as pessoas lhe falavam das alterações climáticas e ela não queria nada estudar alterações climáticas, mas era essa a narrativa, não é, que ela ouvia. E, portanto, é um bocado triste uma pessoa ser confrontada com uma narrativa, ou seja, já há tanta coisa escrita sobre isso e a pessoa, quer dizer, continuar a não querer, enfim, não sei se é, pronto, pode não gostar do tema, isso já é outra coisa diferente, mas de facto é confrontada no terreno com isso. Só para finalmente, sim, quase finalmente, ai meu Deus, esta área teórica que eu estou a referir dos Human Animal Studies, eles estão sempre ancorados numa perspectiva social e cultural. Ou seja, o estudo, por exemplo, das famílias multiespécie é um estudo claramente da área da antropologia cultural e social. Não tem nada a ver com a antropologia biológica. As pessoas têm a mania, tem animais e é antropologia biológica. Não, é errado. Não tem nada a ver. Nada a ver. Aliás, e para vos provar isso, mostro-vos aqui um dos dossiês que saiu na Cultural Anthropology só dedicado à etnografia multiespécie. Ok? Isto não se chama antropologia biológica, né? O nome da revista é Cultural Anthropology. Portanto, eu acho que é importante, eu fazia questão de dizer isto. Nesta antropologia para além do humano, os outros animais, como é que eles são vistos? São vistos nas suas relações com os humanos. Estas relações são, como eu disse há pouco, co-construídas, são interindependentes, são relacionais e isto aplica-se também aos restantes elementos dos ecossistemas. O Howell recorda que, na visão do Descartes, por exemplo, é a capacidade humana de raciocinar que nos separa dos outros animais. Os não humanos, enfim, eram vistos como seres sem agência e isto era um dogma incontornável. Ou seja, não há agência nas outras espécies. E, obviamente, que isto deu jeito a muita gente na antropologia durante muitos anos. E continua a dar. Mas a verdade é que isto não é, ou melhor, isto não é verdade, não é? Tendo em conta aquilo que as publicações
que vem saindo, mas não é desde há 10 anos, é desde há 20 ou 30 anos. As publicações que vêm saindo, e estamos a falar da Science, da Nature, etc., a verdade é que, a propósito desta questão, continua a haver esta resistência, digamos assim, e eu acho que isto tem a ver com as tais raízes antropocêntricas, e a própria disciplina acabou por se construir numa espécie de plataforma de linguagem antropocêntrica. Sim, e portanto tem que acabar. Pronto, não vou falar de tudo, deixem-me só aqui escolher o que é que eu vou falar. Muitas coisas podemos falar na discussão, Catarina, certo? Sim, é verdade. Certo. Eu queria ter espaço para discussão. Sim, está bem, está No bem. contexto da aula aberta e depois também com os alunos depois, está bem? Ok, eu ia falar um bocadinho sobre a agência animal, mas vou deixar isto... eram exemplos que eu ia dar de agência e de a noção do eu e do outro nas outras espécies, a alteridade, mas vamos passar à frente. Aliás, ficamos por aqui, se tu quiseres, e passamos... Como se quiseres podes finalizar, não sei, não sei se tens alguma coisa para recapitular, um bocado tens estado... E passamos à discussão. Só dizer, se calhar, pronto, eu sou um bocadinho teimosa, que este novo paradigma deve muito aos estudos feministas, não é? E aos chamados estudos feministas radicais, que, não obstante este desequilíbrio de poder entre humanos e não humanos, os não humanos não são meros objetos, portanto eles são agentes, moldam o nosso mundo material, moldam os nossos encontros e influenciam a nossa forma de pensar o mundo e de pensarmos sobre nós próprios, e que a vida humana na modernidade, sobretudo no norte global, embora haja casos do sul global, mas eu não tenho tempo para falar disso, foi amoldada pela ciência, a autonomia e fisicalidade de várias espécies. Face aos avanços destas áreas científicas, estas questões eu espero que deixem de ser uma controvérsia para a maior parte dos antropólogos. Basicamente era isto. Muito obrigada e desculpem-me ter alongado.